A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 12 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Reinado de Josias. Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Amados, hoje nós vamos estudar o reinado de Josias. Josias foi o 16º rei de Judá e reinou em Jerusalém 31 anos. Josias foi o último dos reis piedosos de Judá. Ele era filho de Amon, neto de Manassés, e quando começou a reinar, havia aproximadamente 6 décadas de profunda idolatria e apostasia provocado pelo seu pai e o seu avô. Josias ele exterminou todas as formas de idolatria dos reis que antecederam, inclusive desde os tempos de Salomão. Nunca houve um rei como Josias que voltasse o seu coração inteiramente para o Senhor. No reinado de Josias ocorreu a maior reforma espiritual nunca vista em todas as tribos de Israel. Porque Josias ele tinha compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com a obediência a Deus. Nosso enfoque hoje é mostrar que o avivamento de Josias é algo extraordinário. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que nos diz: Josias repara o templo. Primeiro ponto: achei o livro da lei no templo do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Era ainda muito moço, a idade tenra para um rei. Certamente, Josias, assim como Joás, ele tinha um grande conselheiro, tinha um grande mentor que lhe orientava. Ele fez grandes coisas em Judá. No seu reinado, foi marcado pela reparação do templo que estava em ruína, estava estragado. A idolatria tinha sido tão grande que o templo do Senhor, a adoração a Deus, tinha sido relegado a segundo ou terceiro plano. Quando Josias manda então o sacerdote Ilquias reparar o templo, nós vemos que algo extraordinário aconteceu, porque o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Veja que isto se percebe o grau de negligência, a forma de desinteresse com que eram prestadas as coisas do Senhor. Infelizmente, a nação não poderia estar bem se o livro da lei, as escrituras, a Torá, estava perdido. O pior, estava perdido na casa do Senhor. E isto serve de advertência para nós em nossos dias. Na verdade, hoje, nós temos muitos exemplares, muitas versões das escrituras sagradas, mas infelizmente, em nossos dias, em nossa geração, a palavra do Senhor, ela está perdida em muitos lares, está perdido em muitos templos, porque a palavra do Senhor, muito embora ela exista em muitas versões, ela não está sendo praticada devidamente. E onde a palavra do Senhor não é praticada, certamente as pessoas erram e pecam. Porque a palavra de Deus, ela nos afasta do pecado, mas o pecado também nos afasta da palavra de Deus. Então nós percebemos que este encontro com a palavra de Deus
foi um dos grandes feitos no reinado de Josias, e tudo começou a partir do reencontro, não somente do rei, mas de toda a nação com a palavra de Deus. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição. O rei rasgou as suas vestes. Quando o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei perdido na casa do Senhor, ele apresenta aquele livro ao escrivão Safã, escrivão do rei. Este, então, leva o livro da lei para o rei Josias. E ao ler o conteúdo daquela escritura, o rei, ele percebeu que a ira de Deus estava prestes a ser derramada sobre todo o reino de Judá por causa dos pecados que a nação vinha cometendo. O rei, então, em uma forma de consternação, em uma forma de reconhecimento das condições de pecado de toda a nação de Judá, o rei, então, ele rasga suas vestes, porque a palavra de Deus estava agora confrontando com a vida pecaminosa, com a idolatria, com a apostasia de toda a nação. Nós sabemos que a palavra, ela confronta o pecado, a palavra, ela é profunda. A Bíblia nos informa no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo de número 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. O ato de rasgar as suas vestes mostra a forma de arrependimento do rei, a forma com que ele viu a situação que vivia a nação, e agora ele estava diante da palavra do Senhor que confrontava toda a vida de pecado. Por isso, o rei, ele rasga as suas vestes, ele simplesmente aí tomou uma atitude de humilhação ao rasgar as suas vestes. A partir daí, o rei estava pronto a tomar uma decisão para colocar a nação de reencontro com a palavra do Senhor. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Entendendo a vontade de Deus. Vemos aqui, amados, que por ordem do rei Josias, o sacerdote Ilquias, ele agora tem a responsabilidade de preparar uma comitiva para ir até a profetisa Hulda, que morava nas partes baixas de Jerusalém. O rei queria saber, o rei queria consultar a Deus para saber acerca daquela verdade proclamada em que aquelas letras das Escrituras determinavam um juízo para a nação devido à prática da idolatria, devido à sua vida de pecado. Então, nós podemos ver que ao chegar aquela comitiva para saber acerca do Senhor, o que Deus estava preparando para a nação, o rei, na verdade, quando ele rasga as suas vestes, o rei mostra arrependimento. Ele agora queria uma resposta de Deus, um socorro de Deus. Ele queria agora enquadrar não somente a sua vida, mas também toda a nação nos caminhos do Senhor, para que Deus pudesse usar de misericórdia. Nós vemos que quando chega aquela comitiva na casa da profetisa Hulda, ela então traz uma grande mensagem, uma mensagem direcionada para o rei. Nós podemos ver isto no livro de 2 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 15. Vejamos aqui o que diz
aqui a escritura acerca daquela mensagem proferida pela profetisa Hulda. Então, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 15. E ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas a profetisa Hulda, diante desta mensagem de juízo, esta mensagem pesada, porque Deus já estava saturado das abominações, Deus já estava saturado do pecado da nação, mas Deus, ele traz uma mensagem para o rei, tendo em vista que o rei, quando leu as escrituras, ele mostrou arrependimento, ele se humilhou a tal ponto que Deus contemplou aquele arrependimento. Por isso, a profetisa envia então uma mensagem para o rei. No versículo 19, ela diz: porquanto teu coração se enterneceu e se humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. O que o arrependimento não faz? O arrependimento, realmente, quando é feito de coração, ele mexe com a sensibilidade de Deus. E veja então que Deus, ele manda dizer ao rei: pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás juntado em paz, e a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram trazer ao rei a resposta. Veja que Deus, diante da situação de arrependimento do rei, Deus, ele retrocede no seu propósito de destruição e ele aguarda um tempo. Esse tempo de arrependimento do rei era o tempo que ele ia conduzir a nação nos caminhos do Senhor. Por isso Deus, ele retirou o seu juízo por enquanto, porque o rei se arrependeu de uma forma extraordinária. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição: a renovação do pacto com o Senhor. Primeiro ponto: a leitura do livro diante do povo. Josias, como um rei zeloso pelo Senhor, ele sabia que aquela reforma que ele pretendia empreender só haveria êxito se todo o coração do povo houvesse quebrantamento e voltasse inteiramente para o Senhor. Então todo o povo, desde os mais simples até os mais nobres, eles foram então convocados para estar perante o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Que atitude nobre daquele rei, do rei Josias, em convocar a população para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando o povo ouviu a palavra do Senhor, eles entenderam o juízo de Deus. Ele entendeu ali que Deus estava irado contra a nação e que a nação, ela estava em pecado, a nação tinha se corrompido diante do Senhor. Por isso, eles precisavam agora se humilhar para que eles pudessem renovar a sua aliança com Deus. E aqui nós podemos ver que esta renovação espiritual, esta aliança, era algo que ia começar com a palavra. Todo o avivamento
que é duradouro, ele começa pela palavra. Em nosso tempo se fala muito de avivamento e muitas pessoas buscam o avivamento, mas muitas vezes nesses avivamentos se negligencia a palavra. Avivamento sem a prática da palavra não é avivamento, é movimento. E o movimento é algo passageiro, é algo que vem de fora para dentro, é algo que mexe com as emoções. Às vezes tem algo extraordinário, tem visões, tem revelações, tem profecias, tem línguas estranhas, mas não tem transformação de vida. Todo verdadeiro avivamento, ele precisa começar com a palavra, porque a palavra ela corrige, a palavra ela confronta o viver cristão. E é a palavra que vai ajustar o ser humano nos caminhos do Senhor. Avivamento sem a palavra é muitas vezes pretexto, é uma situação que leva o povo até mesmo a adaptar a palavra a bel prazer. Avivamento sem a palavra, ela não traz resultados, por isso existe muitas situações em que as pessoas lutam, buscam e não se ajusta à sua vida ou aplica a palavra de acordo com o seu próprio viver. É o viver que tem que ajustar a palavra e não a palavra ajustar ao nosso viver. Os grandes avivamentos, desde a antiga aliança até os dias de hoje, eles começaram com a observância da palavra do Senhor. Tendo em vista, nós podemos ver o grande avivamento da nova aliança. Quando começou o avivamento na nova aliança? Às vezes, nós somos orientados o que aconteceu no dia de Pentecostes. Na verdade, o grande avivamento da nova aliança não aconteceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é simplesmente o resultado de um avivamento que já estava gerado nos corações. E quando então começou o avivamento na nova aliança? O avivamento na nova aliança começou com a pregação de João Batista no deserto da Judéia. Em Mateus, no capítulo 3, nós podemos ver isso. A Bíblia nos diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E vinha pessoas de todas as partes para ser batizadas por ele no Rio Jordão. Também, quando os saduceus e fariseus viam as multidões afluindo para o Jordão para ser batizado por João Batista, até eles se sentiram motivados a ir ser batizado. Mas João Batista tinha uma grande mensagem para os religiosos daquele tempo. E ele, ao ver os fariseus e saduceus chegando para ser batizada, ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi-vos, pois, frutos dignos de arrependimento. Em um dado momento, João Batista ele diz: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E ele então acrescenta: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um, a qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava preparando o coração do povo para receber o Messias. Aí então nós vemos que começou o grande avivamento. Quando Jesus ele veio e procurou João Batista para ser batizado, depois Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, vemos que chegou o tempo de Jesus começar o seu ministério. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, que Jesus ele ficou sabendo que João Batista estava preso. Então ele deixa a Judéia e volta para a Galiléia. Deixando Nazaré,
foi habitar em Cafarnaum para se cumprir as escrituras do profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naphtali, Galileia dos gentios, caminho do mar. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam à beira da sombra da morte, a estes a luz raiou. E desde então Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele pregava através de palavras e pregava através dos seus sinais. As suas palavras tocavam, comovia, exortava. Muitos não aceitavam a palavra, recusava, outros recebiam a palavra. Os sinais confirmavam as verdades que Jesus ele proclamava. Todos aqueles que ouviam Jesus só tinham uma de duas alternativas: ou se tornava um discípulo ou se tornava um terrível perseguidor. E foi assim, através da mensagem de Cristo, a mensagem salvífica, que muitos se compungiram o coração e tornaram seus seguidores. Então, o dia de Pentecoste foi apenas o resultado de uma aplicação de algo que já existia naqueles corações. Aqueles corações já ardiam por causa da salvação em Cristo. Portanto, o avivamento veio através da palavra de João Batista e através da mensagem salvífica de Cristo. No dia de Pentecoste, apenas o Espírito Santo, ele trouxe o reforço para aplicar agora na vida daqueles cristãos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, trazendo entusiasmo, impulsionando aqueles discípulos para fazer a obra do Senhor. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: a destruição dos ídolos. Veja, amados, no início da reforma, quando Josias tinha completado 8 anos do seu reinado, foi iniciado o trabalho no templo do Senhor. O templo estava profanado, estava arruinado, estava com rachaduras. Afinal, havia ali mais de 6 décadas que não tinha feito reparos. O último reparo foi no tempo do rei Ezequias. O templo estava arruinado, profanado. O altar de holocausto tinha sido encostado, tinha colocado outro altar para Baal na casa do Senhor. Veja que atrevimento, havia um poste ídolo no pátio do templo. Veja que situação de grande degradação espiritual. E Josias, então, ele mandou reparar o templo, tirar todos os ídolos que havia dentro do templo, tirar todas as coisas profanadas para fora, reparar o templo, limpar o templo. E então Josias, ele dá ordem para destruir todos os altares de Baal, todos os postes ídolos, destruir os altares que estavam dentro de Jerusalém, no seu entorno, no vale de Inom, e espalhado por toda parte interior de Judá. Então nós podemos ver que Josias, ele saiu para destruir os altares que estavam em todo o território de Judá, e ele foi nesta viagem de destruição, de purificação dos altares de Baal para banir a idolatria e a apostasia. Ele foi até Betel, conforme nós podemos ver. Veja que havia algo a ser cumprido. Diz assim a palavra do Senhor: por ordem do Senhor veio um homem de Deus de Judá a Betel, e Jeroboão estava oferecendo sacrifício a Baal no altar. E aquele homem de Deus, ele profetiza no livro de 1 Reis, no capítulo 13, altar. Assim diz o Senhor: eis que da casa de Davi nascerá um filho
cujo nome será Josias. Ele queimará sobre ti os sacerdotes, ele queimará ossos de sacerdotes, queimarão sobre ti. Esta profecia havia sido feita 300 anos antes de Josias nascer, e agora estava havendo o cumprimento, e o cumprimento desta profecia nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 23, os versículos de 15 a 20. Veja que Josias, ele realmente foi enviado através de um plano de Deus para restabelecer a condição espiritual daquele povo, porque Deus estava disposto a dar uma nova oportunidade para o povo. Mas nós vemos que no tempo de Josias, na verdade, houve um grande avivamento, mas depois da morte de Josias, tudo mudou e o povo voltou para a idolatria, acabando com isso, indo para o cativeiro babilônico. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. A celebração da Páscoa. Primeiro ponto, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Depois de 18 anos do reinado de Josias, então, ele celebra a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, esta foi a maior celebração feita em todos os tempos, desde os tempos dos juízes, especialmente no tempo de Samuel, não havia celebração da Páscoa como aquela. Então nós vemos que para celebrar a Páscoa, o rei Josias, ele precisou estabelecer a ordem espiritual na casa do Senhor, precisou remover os altares de Baal, precisou destruir os sacerdotes, ele precisou restabelecer a condição espiritual, purificando o templo para colocar em condição de uso. Para isso, ele teve que banir a apostasia e a idolatria. Então, Josias, ele restabeleceu a liturgia do culto, ele restabeleceu os ofícios sacerdotais, ele então colocou em atividade os levitas, os cantores, os guardas, bem organizado, porque o diferencial que havia naquela celebração era a forma de reverência, de santidade com que o povo, eles se prepararam para aquele grande momento. Veja que a Páscoa era a grande celebração em todos os tempos. Havia pelo menos 7 festas anuais em Israel, e dessas 7 festas havia 3 principais, que era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Pelo menos em uma destas festas havia necessidade de todo varão estar em Jerusalém. E então, naquele tempo, estavam todos focados naquele momento especial de voltar a celebrar a Páscoa do Senhor. Segundo ponto, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma grande festa que lembrava a saída do povo do Egito, lembrava os grandes feitos do Senhor, a forma com que Deus, ele puniu o faraó, enviando as 10 pragas do Egito, a forma com que Deus, ele retirou o povo da escravidão, abrindo o mar vermelho, operando sinais e maravilhas de forma extraordinária. A Páscoa realmente era um momento marcante que celebrava a libertação do povo de Israel. Então nós vemos que por causa do pecado, por causa da idolatria e da apostasia, o povo esqueceu dos feitos do Senhor e passaram a servir a Baal. E aquele momento, para que pudesse ser celebrada a Páscoa, nós vemos aqui que houve alguns acontecimentos preparatórios. Primeiramente,
foi encontrado o livro da lei, foi achado o livro, e o livro, ele trouxe advertência, trouxe orientação, confrontou com a vida pecaminosa do povo, levando o povo a fazer um ajuste com o Senhor. Para que houvesse aquela celebração da Páscoa, foi necessário também a purificação do templo, foi necessário derrubar os altares de Baal, os altares de Azera, os altares de Astarote. Foi necessário derrubar todos os altares que estavam não somente em Jerusalém, mas em todo o território de Judá. Os altares que eram dos deuses pagãos, todos foram por terra, foram destruídos. Foram destruídos também os sacerdotes de Baal, os sacerdotes que estavam a serviço da idolatria. Eles foram todos removidos, alguns foram mortos, outros foram destituídos, outros se converteram. Houve uma revolução espiritual, na verdade, em Judá. Então foram extirpados. A Bíblia nos informa que foram extirpados os adivinhadores, os agoureiros, foram extirpados os feiticeiros, foram removidos os terafins. Terafins é chamado na Bíblia de ídolos do lar. Eram ídolos pequenos, feitos de cerâmica, feitos de madeira, que as pessoas guardavam como relíquias até os dias de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, têm essas coisas nas suas casas, como relíquias da velha vida que levaram, ou relíquias de alguém ente querido que partiu e deixou. E mesmo cristãos, tem alguns desavisados, desinformados, negligentes, que ainda usam essas coisas, trazendo complicação para a sua própria vida espiritual. Nós vemos que através dos terafins, que eram ídolos do lar, eram estátuas pequenas que as pessoas guardavam, tinham, acreditavam poderes de adivinhação, tinham poderes de defender os lares. Até hoje as pessoas que são agoureiras têm essas crendices através de simpatias, através de algumas orações, de alguma forma, sendo oferecida a essas coisas. Muitas pessoas ainda acreditam que para dar sorte precisa ter um ramo de arruda na orelha, ter um pé de coelho no bolso, ter uma ferradura atrás da porta. Acredita em simpatias para não acontecer as coisas. Em alguns lugares, por exemplo, até mesmo em fazendas, tem pessoas que colocam a cabeça de um touro ali como algo ali que venha trazer bons presságios. Tudo isso aí ressaca desta vida de idolatria, representa os terafins do nosso tempo. A idolatria, na verdade, ela está impregnada em muitos corações, até mesmo nos corações de muitos cristãos. Jesus, quando ele tratou acerca da idolatria, ele tira ali a visão da antiga aliança, que era formada apenas em estátuas, que a Bíblia diz que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, nariz e não cheira. Jesus, ele vai além. Na nova aliança, o ídolo, né, não é somente uma estátua, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do ser humano, se torna um ídolo. Jesus, ele coloca como referencial da idolatria até mesmo o dinheiro. A Bíblia nos informa que a avareza, ela é uma vã idolatria. Então vemos que a idolatria na nova aliança, ela vai muito além daquilo que a gente vê na antiga aliança. Nesse particular, nós precisamos tomar cuidado, porque podemos até mesmo ser desavisados acerca dessas coisas. Precisamos verificar a palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, que atrapalha a nossa vida espiritual, que ocupa o lugar de Deus,
constitui na idolatria, constitui numa vida de idolatria. E foi exatamente isso que o rei Josias ele procurou banir, não somente os altares, não somente as estátuas, mas aquilo também que estava dentro das casas. Muitas pessoas têm coisas guardadas dentro de casa e são desavisadas neste particular. E muitas dessas coisas às vezes têm influências negativas, até mesmo do reino das trevas. Por isso, assim como Josias baniu a idolatria, nós também precisamos tomar cuidado e ter uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida de santificação na presença do Senhor. Aquele avivamento de Josias que aconteceu na antiga aliança, nós devemos também buscar o grande avivamento de Deus para que Deus possa ser Senhor da nossa vida e governar verdadeiramente as nossas vidas e ter o seu trono, ou seja, o trono de Deus nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma excelente aula.